O caso de Rebecca Rausch é sem dúvida um dos mais intrigantes de toda a Alemanha. A forma como tudo aconteceu, as teorias, as suposições e o fato do principal suspeito do crime estar sendo defendido pela própria família da vítima fazem deste um caso incomum. Hoje, trago para vocês todas as informações que encontrei sobre essa história. Rebecca Rausch nasceu em 21 de setembro de 2003, em Berlim, capital da Alemanha. Ela é filha do casal Bernd e Brigitte Rausch, que além dela tem mais duas filhas, Jessica e Vivian, ambas mais velhas que Rebecca. Rebecca teve uma infância tranquila e foi descrita como uma garota alegre, que gostava de conversar com outras pessoas. Na época dos fatos, Rebecca tinha 15 anos e era a única filha que ainda morava com os pais, já que suas irmãs, após casarem, se mudaram com seus maridos. A família morava em Britz, uma localidade no bairro de Neukölln, em Berlim. Rebecca estudava na escola Walter Gropius, estava no 10º ano e havia se transferido para essa escola há pouco tempo. Colegas de escola de Rebecca relataram posteriormente que ela parecia um pouco deprimida. Segundo eles, a garota não tinha muitas perspectivas sobre o futuro e não via muito sentido na vida. Pessoas que acompanharam o caso na época acreditam que Rebecca estava apenas tentando encontrar o seu lugar no mundo, assim como muitos adolescentes fazem ao chegar nessa fase da vida. Talvez fosse ansiedade devido à pressão que ela sentia. Mas tirando esse relato dos colegas, Rebecca foi descrita por todos que a conheciam como uma garota divertida, alegre e que adorava fazer novas amizades. Assim como quase todos os adolescentes da sua idade, Rebecca era muito ativa nas redes sociais e, somando todas as suas plataformas, tinha mais de 30 mil seguidores. Ela também era grande fã de K-pop, especialmente da banda BTS, e costumava postar vídeos na internet dançando e cantando as músicas do grupo. De acordo com fontes e com sua própria família, Rebecca era muito apegada à sua irmã, Jessica. Na época dos fatos, Jessica tinha 27 anos e morava com o marido Florian Reichert, de 28 anos. O casal tinha uma filha pequena e viviam em uma casa localizada bem próxima à de Rebecca. Rebecca costumava dormir na casa da irmã nos finais de semana, sempre que seus pais permitiam, é claro. Dizia-se que ela passava horas brincando com a sobrinha, a quem era muito apegada. No dia 17 de fevereiro de 2019, um domingo, Rebecca pediu aos pais para dormir na casa de sua irmã. Florian sairia naquela noite com os amigos para uma festa da empresa, e as duas irmãs teriam a casa só para elas. Planejavam pedir pizza e assistir a filmes. Como era domingo, no dia seguinte, segunda-feira, Rebecca teria aula. A mãe de Rebecca disse que ela poderia passar a noite na casa da irmã desde que prometesse não faltar à aula. Rebecca prometeu e sua mãe autorizou a estadia na casa de Jessica. À noite, tudo correu bem. Florian saiu conforme o combinado e Rebecca, juntamente com sua irmã e sobrinha, comeram pizza e assistiram TV. Por volta das 8 da noite, Rebecca enviou uma selfie para Vivian, sua outra irmã. Vivian não sabia, mas aquele seria o último contato que teria com Rebecca. Na hora de dormir, um pouco depois da meia-noite, Jessica foi para o quarto dela, que ficava no andar de cima da casa, enquanto Rebecca permaneceu no andar de baixo, onde dormiria no sofá da sala. Florian voltou da festa por volta das 5h45 da manhã. Segundo ele, trocou de roupa e foi direto para a cama. Jessica acordou pouco antes das 7 da manhã, saiu de casa com a filha para deixá-la na creche e, em seguida, foi para o trabalho. Às 7h15, Brigitte, mãe de Rebecca, tentou ligar para a filha para saber se ela já estava acordada para ir à escola. No entanto, o celular de Rebecca só caía na caixa postal. Brigitte pensou que talvez o celular de Rebecca estivesse sem bateria. Ela decidiu então ligar para Jessica, para saber se Rebecca já estava acordada para ir à escola. Jessica disse à mãe que ela ficasse tranquila, pois naquele dia as aulas de Rebecca só começariam às 9h40 da manhã. Brigitte ficou mais aliviada
e disse que tentaria ligar para Rebecca um pouco mais tarde. Entre 7 horas e 7h46 da manhã, Rebecca enviou uma foto do Snapchat para uma amiga. Como as fotos do Snapchat são automaticamente excluídas após serem abertas, a hora exata em que foram tiradas é desconhecida. A foto foi vista pela amiga de Rebecca às 8h15 da manhã. Nela, Rebecca estava em um corredor, usando um moletom com a estampa do BTS na frente e Rap Monster nas costas, uma jaqueta de pelúcia rosa, jeans rasgados e tênis Vans preto e branco. Toda essa descrição foi fornecida pela amiga de Rebecca que viu a foto, uma vez que a foto em si foi apagada automaticamente, como mencionado anteriormente. Às 8h25, a mãe de Rebecca ligou uma segunda vez para ela, mas novamente a ligação caiu na caixa postal. Preocupada, Brigitte decidiu ligar para o genro, Florian. Florian estava muito cansado. Ele havia chegado de madrugada da festa e também estava um pouco embriagado. Ele ouviu o celular tocando, mas decidiu não atender devido ao cansaço. Brigitte então ligou novamente para Jéssica e disse que estava tentando falar com Florian, mas o celular dele só tocava. Com isso, Jéssica ligou várias vezes para o marido e, devido à insistência, ele atendeu o celular. Jéssica pediu para que o marido atendesse a ligação da sogra, pois ela queria saber sobre Rebecca. Poucos minutos depois, Brigitte ligou novamente para Florian e ele atendeu. Ela pediu que ele verificasse se Rebecca já estava acordada, pois não queria que a garota faltasse à aula. Florian, então, foi até a sala verificar e não encontrou Rebecca. Ele falou com Brigitte pelo celular e disse que Rebecca não estava mais lá. Brigitte ficou mais aliviada, acreditando que a filha tinha ido para a escola. Depois disso, Brigitte enviou uma mensagem para Rebecca dizendo o seguinte: Olá, minha querida. Espero que você chegue à escola no horário certo. Eu não consegui falar com você. Beijo. A mensagem foi marcada com 2 pontinhos pelo aplicativo, o que significa que ela chegou, mas não foi lida. Desse modo, Brigitte concluiu que o celular da filha estava ligado, mas que Rebecca não respondeu prontamente, porque o celular devia estar carregando na escola e ela deveria estar em aula. No entanto, às 9h40 da manhã, Rebecca não apareceu na escola. Conforme as horas foram passando, os professores de Rebecca estranharam a ausência dela na aula. A garota não era de faltar à escola. E por isso, os professores decidiram entrar em contato com os pais para verificar se estava tudo bem. Na cabeça dos professores, Rebecca estava em casa, em segurança, e apenas tinha esquecido de avisar a escola que iria faltar. Quando a mãe de Rebecca conversou com os professores e soube que sua filha não tinha ido para a escola, ela entrou em desespero. Ela rapidamente entrou em contato com Bernd, o pai de Rebecca, que estava no trabalho, e juntos foram até a polícia. Ao chegarem ao departamento de polícia, Bernd e Brigitte explicaram toda a situação aos policiais, dizendo que sua filha jamais sumiria assim por vontade própria. Contudo, apesar dos apelos desesperados dos pais de Rebecca, os policiais informaram que só poderiam emitir um alerta de desaparecimento e iniciar as buscas pela garota após 24 horas. Ao perceberem que não teriam ajuda da polícia para procurar pela filha, Bernd e Brigitte decidiram fazer uma busca por conta própria. Primeiro, foram até a escola, onde Rebecca estudava, e vasculharam toda a área ao redor. Conversaram com pessoas na rua e perguntaram se haviam visto a filha deles, mas ninguém tinha visto nada, e não havia nenhum sinal de Rebecca na área. Depois, foram a um shopping que a garota costumava frequentar, e novamente não conseguiram encontrar nenhuma pista. Ligaram para várias amigas de Rebecca, na esperança de que alguma delas soubesse do paradeiro da filha, ou até mesmo estivesse com ela. Mas nenhuma das amigas tinha ideia de onde Rebecca poderia estar. Também ligaram para familiares próximos e informaram sobre a situação. Nesse mesmo dia, os familiares de Rebecca fizeram uma postagem no Facebook sobre o desaparecimento dela. Na postagem estava uma foto da garota, juntamente com informações sobre ela que poderiam ajudar na identificação, caso alguém a visse. Somente no dia seguinte, 19 de fevereiro, a polícia decidiu se mobilizar para fazer as primeiras buscas.
Nesse mesmo dia, a família fez inúmeros cartazes e começou a distribuí-los por toda Berlim. A família ficou muito decepcionada com a polícia. Primeiro, pela recusa em iniciar as buscas assim que o desaparecimento de Rebecca foi relatado. Sabemos que, em casos de desaparecimento, cada segundo é crucial. E segundo, porque a família disponibilizou várias fotos de Rebecca para que as autoridades as divulgassem, mas elas escolheram a pior foto possível, que nem estava entre as enviadas pela família. A foto escolhida pelas autoridades era uma foto do Instagram de Rebecca em que ela estava bastante maquiada e com filtro. Para a família, nessa foto, Rebecca parecia mais velha, o que poderia atrapalhar a identificação dela caso alguém a visse na rua. Em 21 de fevereiro, as autoridades alemãs declararam oficialmente o desaparecimento de Rebecca Reich. Junto com essa declaração, as autoridades divulgaram informações sobre a garota. Informaram que ela estava portando uma mochila da marca Vans, uma jaqueta rosa, um telefone celular, um cobertor roxo, uma câmera fotográfica e um moletom do BTS. Muitas pessoas que acompanhavam o caso começaram a teorizar que Rebecca havia fugido de casa. Eles acreditavam que a garota havia levado muitas coisas para quem só iria passar um dia na casa da irmã. Mas, por incrível que pareça, Rebecca costumava levar todas essas coisas, como a mochila e a câmera, para todo lugar que ia. Era algo que ela costumava fazer. Além disso, ela não tinha problemas com a família e nenhum outro motivo para querer fugir. A polícia até chegou a investigar a hipótese de fuga, mas a descartou rapidamente por não haver evidências que a sustentassem. A essa altura, a imprensa alemã já tinha total conhecimento do caso e estava fazendo uma ampla cobertura. Em 23 de fevereiro, um esquadrão especializado em crimes graves assumiu o caso. Nos dias seguintes, as autoridades realizaram intensas buscas por toda Berlim e região. Vários locais foram averiguados, incluindo a casa da família, as casas das irmãs de Rebecca, a escola onde ela estudava e diversos outros lugares que ela costumava frequentar. Apesar de todos esses esforços, nenhum vestígio de Rebecca foi encontrado. Dentre todos os suspeitos em potencial, o nome de Florian, cunhado de Rebecca, estava no topo da lista. Florian foi levado sob custódia no dia 28 de fevereiro. Ele foi interrogado por várias horas e no dia seguinte, 1º de março, foi liberado. A teoria da polícia era de que Florian poderia ter chegado bêbado em casa, se aproveitado de Rebecca e depois se livrado dela. A família de Rebecca ficou revoltada com essa teoria. Florian era casado com Jessica há vários anos, tinha uma filha com ela e era da família. Além disso, Rebecca já havia dormido na casa da irmã inúmeras vezes e nunca mencionou que Florian tivesse dado sinais de querer fazer algo com ela. Para a família, essa teoria não fazia o menor sentido. Após isso, as buscas por Rebecca continuaram. Um helicóptero sobrevoou várias áreas de Berlim e regiões próximas. Cães farejadores foram utilizados na tentativa de identificar o odor de Rebecca nas áreas em que ela poderia ter passado, mas novamente nada foi encontrado. No dia 4 de março, Florian Reichert foi preso novamente. A polícia afirmou que o motivo para isso era que o depoimento prestado anteriormente por Florian era totalmente inconsistente com as evidências. Florian havia relatado em seu depoimento que chegou em casa por volta das 5h45 da manhã e que, devido ao cansaço, apenas trocou de roupa e foi dormir. No entanto, ao fazer uma perícia no aparelho celular dele, as autoridades descobriram que Florian usou a internet por algumas horas depois de ter chegado da festa. Segundo as autoridades, Florian teria enviado mensagens de texto para amigos e acessado sites de conteúdo adulto. Sendo assim, estava claro que Florian não havia ido direto para a cama, como ele havia afirmado em seu depoimento. Isso reforçou ainda mais a suspeita da polícia de que Florian tivesse feito algo com Rebecca. Para a polícia, não fazia sentido Florian ter mentido, dizendo que, ao chegar em casa da festa, foi direto para a cama, sendo que, na verdade, ele ficou acordado, mexendo no celular. Por que ele mentiria sobre isso? Os policiais acreditavam que ele estava escondendo algo, e isso o fazia o principal suspeito do crime.
Outra questão é que nenhuma câmera de segurança do bairro onde fica a casa de Jéssica, ou até mesmo da região ao redor, filmou Rebecca indo em direção à sua escola. O caso é relativamente recente, de 2019, e eu acredito que em uma cidade como Berlim existam câmeras a cada esquina. Para ser sincero, eu não conheço Berlim e nunca estive lá, mas aqui onde moro, de 10 casas, pelo menos 5 possuem câmeras de monitoramento, sem contar as câmeras instaladas em empresas de pequeno, médio e grande porte. Mas o que isso significa? Significa que é muito provável que Rebecca nem tenha saído da casa da irmã, pelo menos não a pé como pretendia fazer. Rebecca pretendia ir da casa da irmã até um ponto de ônibus próximo, mas nenhuma câmera a filmou e nenhuma pessoa a viu. Sobre isso, a polícia tem uma teoria, mas vamos falar dela mais adiante. Enquanto Florian Reichert estava sob custódia pela segunda vez, as buscas por Rebecca Helsch continuaram. Os policiais concentraram suas buscas em florestas, rios e lagos na região de Berlim. Vários policiais e voluntários ajudaram nas buscas, mas, novamente, nenhuma evidência foi encontrada. Como Florian era um suspeito em potencial e a casa dele e de Jessica provavelmente foi o palco do crime, de acordo com a polícia, as autoridades decidiram fazer outra perícia no imóvel. Uma equipe especializada foi enviada com o objetivo de encontrar e coletar qualquer evidência que pudesse confirmar as suspeitas da polícia. Se Florian de fato tivesse atacado Rebecca na casa, provavelmente algum vestígio de sangue seria encontrado pela equipe especializada, e a polícia contava com isso. Cães farejadores também foram utilizados. Contudo, apesar de todo esse empenho por parte das autoridades, nada foi encontrado. Em 6 de março, Michael Hoffman, o detetive-chefe responsável pelo caso, foi a um programa de TV alemão e pediu para que qualquer pessoa que tivesse alguma informação sobre o desaparecimento de Rebecca comunicasse às autoridades. Michael também mencionou que ele e sua equipe haviam recebido informações de que Florian foi flagrado dirigindo pela rodovia A12 na manhã de 18 de fevereiro, dia em que Rebecca desapareceu, e na noite de 19 de fevereiro. Michael até mostrou fotos de Florian durante o programa, pedindo para que qualquer pessoa que o tivesse visto em atitude suspeita no mesmo dia do desaparecimento informasse as autoridades. Essa atitude do detetive-chefe Michael foi criticada pelos advogados de Florian, que acharam desnecessária a exposição precoce de seu cliente. Para entendimento, a rodovia A12 é uma autoestrada federal que conecta Berlim à fronteira com a Polônia. De acordo com as autoridades, o veículo Renault Twingo vermelho cereja, que pertence a Florian e Jéssica, foi flagrado por câmeras instaladas na rodovia A12 na manhã do dia 18 de fevereiro. Era por volta das 10h40 da manhã quando o veículo passou pelas câmeras, seguindo em direção à Polônia. Nesse mesmo dia, um pouco mais tarde, Florian retornou para sua casa. Já no dia seguinte, 19 de fevereiro, o Renault Twingo foi novamente flagrado na rodovia A12, fazendo o mesmo trajeto em direção à Polônia, só que dessa vez às 10h40 da noite. Foi confirmado pelas autoridades que, na manhã do dia 18, Jéssica estava no trabalho. Desse modo, somente Florian poderia estar ao volante do Renault Twingo nesse dia. Esse foi o mesmo dia do desaparecimento de Rebecca, e o fato de Florian sair de casa e dirigir com seu veículo em direção à Polônia fez com que a polícia suspeitasse ainda mais dele. Lembram que eu disse que a polícia tinha uma teoria sobre por que Rebecca não foi filmada por nenhuma câmera de segurança e nem vista por nenhuma testemunha depois que deixou a casa da irmã? Pois então, para salientar a polícia, o motivo disso é que Rebecca não saiu da casa de sua irmã a pé, como ela pretendia fazer para ir até o ponto de ônibus. A teoria da polícia é a de que Florian esperou a esposa sair de casa para poder atacar Rebecca. Depois, ele teria colocado a garota no Renault Twingo e dirigido em direção à Polônia pela rodovia A12 para se livrar do corpo dela no meio do caminho. De acordo com as autoridades, o trajeto da casa de Florian até a Polônia levaria pelo menos 2 horas para ser completado.
As autoridades fizeram uma varredura nas áreas ao longo da rodovia A12, como vocês podem ver nesse mapa. O ponto 1 é a última localização conhecida de Rebecca Rausch no dia 18 de fevereiro. O ponto 2 é o local onde o Renault Twingo, conduzido por Florian, foi flagrado pelas câmeras da rodovia A12 nos dias 18 e 19 de fevereiro. Os pontos 3, 4, 5 e 6 são as áreas em que as autoridades realizaram diversas buscas entre os dias 7 e 29 de março. Nenhuma pista sobre o paradeiro de Rebecca foi encontrada nessas buscas. As autoridades também realizaram uma perícia no Renault Twingo, onde foram encontrados vários fios de cabelo de Rebecca, além de fibras do cobertor roxo que estava com ela. A polícia afirmou que isso era mais uma prova de que Florian estava envolvido no desaparecimento da garota. No entanto, a família de Rebecca rebateu essas alegações e, mais uma vez, defendeu Florian. Segundo eles, era absolutamente normal encontrar cabelos de Rebecca e fibras do seu cobertor no Renault Twingo, já que o veículo também pertencia a Jessica e Rebecca costumava pegar carona com a irmã. Bernd Rausch, o pai de Rebecca, conversou com alguns jornalistas na época em que Florian foi preso pela segunda vez. Ele afirmou acreditar fielmente na inocência do seu genro e disse saber exatamente o motivo pelo qual Florian foi até a Polônia nos dias 18 e 19 de fevereiro, mas que não podia revelar detalhes, pois se tratava de um assunto muito pessoal. Os jornalistas questionaram insistentemente Bernd sobre esse assunto pessoal. No entanto, Bernd se recusou a falar. Alguns dias depois, um desses jornalistas publicou uma matéria sugerindo que Florian havia ido até a Polônia por causa de drogas. Isso acabou sendo confirmado pela família de Rebecca e também pelo próprio Florian, que admitiu vender drogas e que foi até a Polônia para entregar uma quantidade a um conhecido. No dia 22 de março, Florian Reichert foi libertado novamente por falta de provas que o ligassem ao desaparecimento de Rebecca Rausch. Não encontrei informações se ele chegou a responder pelo crime relacionado aos entorpecentes, mas é possível que sim. Nesse ponto, o caso já havia ganhado uma enorme repercussão em toda a Alemanha e até em alguns outros países da Europa. As opiniões do público estavam divididas. Muitas pessoas estavam confusas e não entendiam por que a família de Rebecca defendia Florian com unhas e dentes. Muitas pessoas acreditavam que havia evidências suficientes para ligar Florian ao caso, enquanto outras acreditavam que ele era completamente inocente. Como as autoridades alemãs não encontraram nenhum vestígio de Rebecca em suas buscas ao redor da rodovia, elas teorizaram que talvez Florian tivesse se livrado do corpo da garota em território polonês. Com isso, as autoridades alemãs pediram às autoridades polonesas que realizassem buscas por Rebecca na área próxima à fronteira entre os dois países. As autoridades polonesas acataram o pedido e montaram equipes de busca que fizeram uma varredura pela fronteira na área em que a rodovia A12 passa. E, novamente, nenhum vestígio de Rebecca Rausch foi encontrado. Além de Florian Reichert, a polícia também interrogou outros 2 suspeitos em potencial. O primeiro foi um garoto de 15 anos, identificado apenas como Max. De acordo com a família de Rebecca, ela e Max se conheceram através da internet e vinham mantendo contato há alguns meses. Uma semana antes do desaparecimento, Rebecca e Max teriam combinado de se encontrarem. Rebecca pediu permissão à família para ir ao encontro de Max, mas a família não permitiu, já que o garoto morava em outra cidade. A família acredita que, em um momento de rebeldia, Rebecca possa ter faltado à aula para ir ao encontro de Max. Eles também acreditam que Max não é um garoto de 15 anos, mas sim um adulto se passando por um jovem para atrair meninas. Com essas informações, a polícia começou a investigar para tentar localizar o tal Max. Durante as investigações, foi descoberto que Max havia apagado todas as suas redes sociais alguns dias depois que Rebecca desapareceu. Isso era obviamente muito suspeito e também dificultou o trabalho da polícia para encontrá-lo. No entanto, após alguns meses de investigação, a polícia concluiu que Max e Rebecca não se falavam há mais de 6 meses. Isso era estranho, pois a família
disse que eles mantinham contato regularmente e que, inclusive, haviam combinado de se encontrarem uma semana antes do desaparecimento. De qualquer forma, a polícia descartou Max como suspeito e não prosseguiu com as investigações sobre ele. Mais tarde, as jornalistas alemãs Lena Nietkammer e Miriam Arndts publicaram um podcast investigativo focado no caso de Rebecca Rausch. Nesse podcast, Lena e Miriam contaram que conseguiram localizar Max através de suas pesquisas. Elas conseguiram falar com o garoto, que confirmou o que a polícia havia descoberto em suas investigações. Max e Rebecca não se falavam há mais de 6 meses. Max disse que ele e Rebecca conversavam todos os dias, mas com o tempo, a frequência das conversas foi diminuindo até cessar completamente. Sobre a exclusão de suas redes sociais, não há informações concretas, mas pode ter sido apenas uma coincidência, pois parece que Max as reativou meses depois. Bom, ao que tudo indica, Max de fato não teve nada a ver com o desaparecimento de Rebecca. No entanto, uma lacuna surgiu na história. Se não era Max, então quem era a pessoa que Rebecca queria encontrar? Não sei se a polícia investigou isso a fundo, mas é algo bem estranho. Devemos lembrar que nenhuma câmera de segurança registrou Rebecca andando pelas ruas, e a polícia já mencionou os motivos para isso. Seria possível que outra pessoa tivesse buscado Rebecca de carro na casa da irmã? E como Florian estava dormindo, não teria ouvido nada. São apenas teorias, e acredito que somente a polícia poderia responder essas perguntas. Outro suspeito em potencial que a polícia investigou foi um garoto chamado Lucas, que estudava com Rebecca na mesma escola. De acordo com Brigitte, Lucas e Rebecca tiveram uma briga feia na escola alguns dias antes do desaparecimento da garota. Brigitte, inclusive, foi até a escola para conversar com Lucas na intenção de pacificar a situação. A polícia conversou com Lucas, mas o descartaram rapidamente como suspeito, pois não havia evidências que o ligassem ao desaparecimento. Além disso, Lucas estava na escola cercado de pessoas quando Rebecca desapareceu. Após algum tempo desde o desaparecimento de Rebecca, uma mulher entrou em contato com a polícia afirmando ter visto Rebecca em um ponto de ônibus. Após esse suposto avistamento, outros relatos começaram a surgir. Alguns diziam que Rebecca estava dentro de um ônibus, enquanto outros afirmavam que ela havia sido vista próxima ao centro da cidade. A polícia investigou alguns desses relatos, mas nenhum deles pôde ser confirmado. Portanto, não se sabe se são reais, se houve confusão ou se as pessoas estavam apenas tentando chamar atenção. Com o passar do tempo e a falta de pistas concretas sobre o desaparecimento de Rebecca, surgiram inúmeras teorias elaboradas por quem acompanhava o caso. Uma dessas teorias é que Rebecca teria ido escondida até a Coreia do Sul para ver seus ídolos do BTS de perto. Embora seja verdade que adolescentes podem ser impulsivos, é muito improvável que uma garota de 15 anos consiga cruzar um continente inteiro sem ser notada. Outra teoria é a de que Rebecca teria sido vítima de tráfico humano. Muitas pessoas especularam que Rebecca talvez tenha faltado à escola para se encontrar com alguém que conheceu na internet. Inicialmente, acreditava-se que essa pessoa fosse Max, mas como já sabemos, ele não falava com Rebecca há mais de 6 meses. Então, ela teria ido se encontrar com outra pessoa. No entanto, não há evidências que corroborem essas teorias. Para a polícia, o principal suspeito do crime continua sendo Florian Reichert. De acordo com as autoridades alemãs, todas as informações coletadas durante as investigações apontam para Florian como o responsável pelo desaparecimento. Em 2020, a promotoria solicitou ao Google a recuperação dos dados dos aparelhos celulares de Rebecca e Florian, armazenados no servidor do Google em Dublin, na Irlanda. Os dados foram entregues no início de 2021, mas nada de relevante foi encontrado. Em abril de 2023, a polícia revisitou novamente a casa de Florian, realizou testes acústicos e procurou por objetos que pudessem ter sido usados para sufocamento. Essa nova revista e os testes não resultaram em novas evidências.
O desaparecimento de Rebecca Roche atraiu uma considerável atenção da mídia na Alemanha e desencadeou muita especulação. Foi descrito como um dos casos criminais mais intrigantes do país. O especialista em pessoas desaparecidas, Peter Jamin, chamou-o de o caso mais amplamente divulgado na Alemanha, mencionando que apenas o caso de Madeleine McCann gerou maior repercussão. A família de Rebecca Roche ainda sofre com a angústia de não saber o que aconteceu com ela. Em uma entrevista, Bernd e Brigitte Roche expressaram acreditar que a filha ainda está viva em algum lugar e mantém a esperança de encontrá-la um dia. Esse é, sem dúvida, um dos casos mais intrigantes de toda a Alemanha e que nos faz levantar inúmeras questões. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham que aconteceu com Rebecca? Vocês acreditam na inocência de Florian ou acham que ele está ligado ao desaparecimento? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!